Começamos com os depoimentos de dois nomes da ciência na CPI da Covid, a microbiologista Natália Pasternak e o ex-presidente da Anvisa, Cláudio Maierovitch, que é médico sanitarista. A mensagem deles foi cristalina. A vacinação em massa é a única porta de saída da pandemia. E precisamos imunizar um número muito maior de brasileiros antes de sequer pensar em reduzir o uso da máscara. O resto é apologia da morte. A Geisa Duarte acompanhou essa sessão e agora nos relata, ao vivo de Brasília, os trechos mais importantes. Boa noite, Geisa. Boa noite, Renata, a você e a todos que nos assistem. Os dois especialistas ouvidos hoje, por mais de 8 horas na CPI, foram enfáticos. Reafirmaram que até este momento não há nenhum remédio com eficácia contra a Covid. A presidente do Instituto Questão de Ciência, a microbiologista Natália Pasternak, criticou o fato de o governo ter estacionado na defesa da cloroquina, enquanto outros países rapidamente desembarcaram da ideia assim que estudos demonstraram que o medicamento não era indicado no combate à doença. Vamos ver. A cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina. E aqui no Brasil, a gente continua discutindo isso. Próximo, por favor. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata, porque ela leva pessoas a comportamentos irracionais que não são baseados em ciência. E isso não é só para a cloroquina aqui é apenas um exemplo. Isso serve para uso de máscaras, isso serve para distanciamento social, isso serve para compra de vacinas que não foi feita em tempo para proteger a nossa população. Esse negacionismo da ciência, perpetuado pelo próprio governo, mata. Olha, o maior serviço prestado pela doutora Natália Pasternak na CPI foi recolocar a discussão nos seus devidos termos. Há semanas nós assistimos um pseudo-debate entre defensores e críticos do uso da cloroquina contra a Covid, como se isso fizesse algum sentido. Ela mostrou que ninguém mais perde tempo com isso no mundo, porque está demonstrado há muitos meses que esse tratamento não existe. Só nós perdemos tempo, energia e dinheiro com isso. E a doutora também mostrou que isso não é conversa de maluco. É deliberado, tem método e matou milhares e milhares de brasileiros que poderiam ter sido salvos. A gente volta para a Geisa agora, porque, Geisa, uma outra questão muito importante e já colocada pelo ex-presidente da Anvisa é de que muita gente não entende por que tanto bate-cabeça. É porque a gente nunca teve uma coordenação nacional para os esforços de enfrentamento da pandemia. Renata, os dois especialistas disseram que o governo deveria ter organizado melhor e orientado estados e municípios de forma clara sobre que medidas adotar para frear a transmissão do vírus e como tratar os pacientes com Covid que precisavam de internação. O sanitarista Cláudio Maierovitch também criticou o governo por não ter feito uma campanha de comunicação ampla para informar as pessoas sobre as atitudes corretas e, principalmente, sobre a importância das vacinas. Disse que não há como vencer uma pandemia sem ações como essas. Não existe na nossa história um precedente que uma epidemia foi controlada, tenha sido controlada, sem uma ação pública, sem uma ação organizada por parte do Estado. Isso certamente, infelizmente, não será a nossa experiência tampouco. Isso não é assunto para amador, não é assunto para quem nunca fez isso na vida. Geisa, e ao tratar dessas questões de contenção, inevitavelmente eles caíram no mais recente factoide da morte, como eu estou chamando, que é essa ideia promovida pelo governo de que nós estamos prestes a poder tirar a máscara.
Pois é, alguns senadores fizeram questão de lembrar que o uso da máscara está previsto em lei e que qualquer mudança nesse sentido teria que passar pelo Congresso. Os dois especialistas explicaram que o número de casos e de mortes segue num patamar alto e a vacinação aquém do que poderia. E por isso não dá para discutir ainda a ideia de abandonar as máscaras. Hoje é impensável. Estamos com 2.000 mortes por dia, algo dessa natureza. Com 1.000 mortes por dia ainda será impensável. Quando nós tivermos um patamar muito baixo, nós podemos começar a pensar na flexibilização de atividades. Acho que a máscara deve ser das últimas a cair, já que ela é um instrumento fácil, barato, que não interfere no funcionamento da economia, não interfere em qualquer necessidade das pessoas, exceto um leve desconforto que alguns têm por usar máscara. Então, acredito que não devemos ter pressa nenhuma em fazer a supressão do uso da máscara. Uma boa vacina, ela é como um bom goleiro. Ela pode ser muito boa, mas ela não é infalível. E se tiver muita bola para o gol, muito vírus circulando, a probabilidade dela falhar é maior. Então, a gente precisa reforçar a defesa do time. A gente precisa ter o bom goleiro, que é uma boa vacina, mas também precisamos ter uma boa defesa do time. Tudo isso em conjunto vai nos levar a um momento no futuro onde a curva da doença vai decair e vai permitir, então, que a gente relaxe as medidas de quarentena. Esse momento, senador, ainda não chegou. E quando você tem o chefe da nação fingindo que esse momento chegou, isso confunde a população. Nós não precisamos de uma população confusa, nós precisamos de uma população esclarecida. Por falar em população esclarecida, Geisa, campanha de esclarecimento público nunca tivemos nesta pandemia aqui. Campanha pró-vacina só quando a chapa do governo já estava esquentando muito nesse assunto. Agora, campanha para promover remédio ineficaz, tivemos gastando mais de 20 milhões de reais. É isso que mostram documentos em poder da CPI? Entre outras coisas. A TV Globo teve acesso a planilhas que mostram que só entre outubro e novembro do ano passado o governo gastou mais de 23 milhões de reais com esse tipo de propaganda e mais de 52 mil reais para mandar médicos a Manaus no começo do ano para difundir o uso da cloroquina e de um aplicativo chamado Tratikov, que o governo diz que facilitaria o diagnóstico da Covid, mas que, na verdade, sempre indicava o uso da cloroquina. Bom, e enquanto investia em remédios sem eficácia, o governo tocava a passos lentos as negociações para a compra de vacinas. Os documentos enviados à comissão mostram que, embora a Pfizer tenha começado os contatos com o governo entre abril e maio do ano passado, só em fevereiro deste ano o Itamaraty consultou embaixadas do Brasil no exterior para saber se as condições propostas pela farmacêutica eram semelhantes. Bolsonaro chamou as cláusulas do contrato de leoninas. Mas quase todos os países consultados, como Estados Unidos e Canadá, responderam que sim, as cláusulas eram bem parecidas. Na próxima semana, vai ter uma nova rodada de depoimentos. Na terça-feira, quem fala na CPI é o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Vamos ver também como vai ficar a questão das quebras de sigilo aprovadas ontem. Hoje, os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo recorreram ao Supremo para tentar cancelar a medida determinada pelos senadores. Renata. Geisa, muito obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você.